Fala povo supimpa, tudo beleza? Em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal caso ainda não seja, também a ativar as notificações e se gostar do programa de hoje não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário abaixo e também compartilhar para que outras pessoas também possam ouvi-lo. Agradecimento especial também aos apoiadores que fazem da existência deste programa possível. Chácara Pomer, Limeira Clube Turismo, Empório Vaz, Editora Sinodal, Veterinária Gabriele Sassi, Inovatec Automecânica, Jog Music, Lar Luterano Belém, Pé Chique Calçados, Visagem Espaço de Beleza e WPC Limeira. Muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Então, pessoal, como eu falei já hoje, no início do programa, hoje nós estamos recebendo 2 visitas aqui. Muito importantes, e elas fazem um trabalho muito legal com as crianças. Elas trabalham com música. E música é tudo de bom na nossa vida, né? Então eu queria que a Eliane se apresentasse e depois a Bárbara. Olá, pessoal. Meu nome é Eliane Fernandes de Camargo, muito conhecida como Tchelili no ramo das escolas, e uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu faço esse trabalho de música já há mais de 20 anos, lecionei em muitas escolas, formações para professores, mas na parte em Rio Claro, e agora atualmente estamos aqui em Limeira, trazendo a nossa música para cá, nos mudamos para cá, né? E a gente agora, eu estou focando mais em aulas a domicílio, atendendo casas e condomínios, para dar aula de musicalização de bebês, até uns 5, 6 aninhos. Eu gosto de dividir as aulas em 2 turmas, de mais ou menos, basicamente, de idade de 0 a 3 e de 4 a 6 anos de idade, e a parte também de formação para professores. A aula ela é bem lúdica, envolvendo movimento, canto, parte de instrumentos de pequena percussão, metalofones, e eu tenho a alegria de compartilhar isso com a minha filha, que foi musicalizada por mim desde a barriga, né? Que legal. E aí, naturalmente, ela começou a participar dessas aulas e ela vai falar um pouquinho para vocês também. Aí, desde a barriga... Qual o seu nome? Eu sou Bárbara, tenho 7 anos e eu participo das aulas. Quer dizer, a minha mãe me dá aula desde a barriga. Como a gente veio pra cá, eu mudei de escola. Mas eu sou praticamente uma ajudante pra mamãe, porque eu ajudo os bebês. Isso, ela começou a participar das aulas comigo na parte da tarde, quando ela não estava na escola, despretensiosamente. E eu percebia que as crianças gostavam muito de observá-la, porque criança tem imã com criança, né? Com Então, certeza. ela fazer parte das aulas era algo que encantava bastante. Os bebês olham para ela cantando, né, fazendo gestos, imitam quando ela está dançando. E aí eu propus para ela essa parceria agora mesmo, como ela fosse realmente uma ajudante. Pode falar. Aí eu ganho R$10 cada aula que eu dou. E ela Legal, você já vai fazendo. Você vai fazendo sua poupança certinho. E pelo jeito, você adora essa parte junto com a mamãe, né? Aí metade eu guardo para um sonho que eu tenho de ir para Disney e metade eu vou gastar com as coisas que eu quero. E você gosta de dar essas aulas com a mamãe? Gosto. Porque é aquela coisa, né? Criança, eles vão se interagindo, né? Eles vão vendo e aí eles gostam de brincar e tudo mais, né? E é um trabalho bastante interessante, né, Lili? Que você desenvolve, assim, com as crianças. Como é que começou todo esse processo? Eu sou um pouco suspeita para dizer, porque eu uni 2 paixões, né? A música, que eu comecei desde muito nova, fui incentivada na música desde os meus 6, 7 aninhos, e a paixão por criança, que eu sempre fui encantada com criança. Comecei a lidar com criança na igreja, na verdade, né? Trabalhando com culto infantil. E aí, depois, muito estimulada pelo Luiz Fernando, eu comecei a fazer cursos na área de musicalização. E a musicalização, na época, quando eu tinha os meus 17 anos, 18, quando eu fiz meu primeiro curso, era algo muito novo ainda.
Não se falava muito de musicalizar, o que realmente era musicalizar, você aprender música sem ler partitura. Então, aí, aos poucos, Ah, lá. Agora surgiu aquele ponto de interrogação. O que que é musicalização, né? isso, existem duas vertentes quando a gente pensa em musicalizar. Tem o nome musicalização e tem o nome educação musical. A musicalização, ela vai mais para esse lado de desenvolver o lado cognitivo, motor, social, afetivo, né, o desenvolvimento global da criança. Então, ela é muito rica e contribui muito, e por isso ela é obrigatória hoje nas escolas, né? Uhum. Ter a música realmente presente no dia a dia. E não necessariamente sendo feita por um especialista. É lógico que o ideal seria que, assim É. como a gente tem, né, um educador físico para fazer educação física, pudéssemos ter também um professor especificamente da área de artes, da área da música, para desenvolver outras habilidades. Artes até tem, né? Mas nem todo mundo consegue. E é uma área muito ampla para você desenvolver dentro da escola, né? Então, e aí que entra essa questão de, eu também estou focando nessa parte de formação para professores, que é poder encorajar os professores e dar ferramentas para que eles coloquem a musicalização de forma um pouquinho mais consciente em sala de aula, porque hoje as pessoas também têm deixado um pouco de cantar com as crianças, e a gente tem visto que as crianças às vezes nem conhecem mais as cantigas, né, as músicas folclóricas, então a gente precisa voltar, sabe, para o menos é mais? Entendi. Com pouco a gente pode fazer muito. O simples cantar, sem às vezes um instrumento, ou coloca uma caixinha de som ali e vai cantando com as crianças pelo corredor, estimular mais o canto em si na escola, eu acho que isso é uma coisa que está se perdendo, que a gente precisa resgatar. Né? Mesmo não tendo um professor especialista, a gente pode musicalizar as crianças. Então, aí fica a musicalização. A educação musical ela já fica mais voltada para quem realmente é da área da música, porque daí você vai trabalhar conceito, teoria, mais a fundo, mas de maneira lúdica, de maneira brincante, com materiais, para depois essa criança, quando ela se sentir à vontade ou apta para fazer um instrumento musical, ela já vai ter vivenciado, experienciado, visto também algumas figuras de nota mesmo, mas de forma realmente mais assim de brincadeira, né? Num ambiente diferente do que um instrumento musical. Quando você vai para um instrumento, você daí vai colocar em prática para aquele instrumento, que daí para cada instrumento tem a sua especificidade, né? Que nem a flauta lê clave de sol, um teclado é clave de sol e as cifras, o piano clave de sol, clave de fá. Então, a educação musical, ela vai dar essa base teórica, de forma lúdica, para ela colocar depois em prática no instrumento musical que ela deseja. Ela vai estar mais Dá um preparada. exemplo para mim nessa questão aí, porque olha, eu com relação à música, essa parte teórica, zero. E existe um mito, né? Um bicho, como se isso fosse realmente um bicho de 7 cabeças. Para mim parece. E, na verdade, a gente precisa entender que assim como a gente aprende a ler e a escrever, aprende a ler e escrever não só quando a gente completa 6, 7 anos. A gente não fala de leitura de mundo, de tudo que a criança carrega, vê visualmente. Só que ela faz isso o tempo todo. Então, a educação infantil, ela prepara a criança para ser alfabetizada. Sim. Ela precisa ter um preparo ali para uma hora ela chegar a entender as vogais, as consoantes que junta da sílaba. Então, não se ouvia antigamente falar o construtivismo na pedagogia. Eu costumo dizer que a musicalização é o construtivismo da partitura, da leitura de partitura, né? Então, por exemplo, você olha aqueles monte de bolinha preta, uma tem perninha, outra tem um colchetezinho, uma bolinha está na linha, outra bolinha está no espaço. Então, você vai trabalhando essa leitura de forma lúdica, de jogos, você pode começar com figuras, trabalhando formas, por exemplo, um peixinho maior e 2 peixinhos menores, e daí você vai trabalhar, por exemplo, uma leitura rítmica. O peixinho maior é o tá, 2 peixinhos pequenininhos são tite. E aí você vai mesclando essas figuras, por exemplo, que a Bárbara, por exemplo, já criou aqui. Trabalhar não só a leitura, mas a criação disso. Aí você tem que ter um material de apoio legal, né?
para você ir transformando isso depois, passando essas figuras, como eu usei o exemplo do peixe, que a gente não tem o visual aqui, né? É só o áudio. Mas para depois ir para a leitura de figuras, semínima, colcheia, e ela vai estar fazendo essa leitura rítmica, que ainda não é melódica, e quando a gente vê isso depois entrar numa pauta, que é aquele pentagrama das linhas, que as bolinhas vão subindo e descendo, aí já entra a melodia, né? É praticamente uma partitura. É praticamente não, é uma partitura. Nossa, olha, o João aqui, o João tá fazendo aula de violão, então acho que ele tá se identificando com essa questão toda aí, tá, João, ou não? Mais ou menos, na verdade, essa questão aí a gente ainda tá pincelando, a gente tá mais na parte prática ainda. É porque o violão, tem o violão popular, que vai entrar mais para a questão da cifra, A, B, C, D, F, G, e tem o violão clássico, que daí faria a leitura de clave de sol e de fá. Isso, a gente tá só na parte da cifra mesmo. Como se fosse o teclado ele aprende a clave de sol aqui na mão direita, e a mão esquerda faz as cifras, que é a parte harmônica. Nossa, música, assim, eu fico encantada com a música, mas ela é muito detalhe, tem muito detalhe, né? Aí é que eu falo. E aí o português, para você aprender a ler, você tem aula todos os dias, né? E a música você, quando faz uma vez por semana. Sim. Né? Então é algo que você tem que ir realmente apresentando em partes, para que ela possa depois se desenvolver, né? Leitura. Fala, o que você quer falar? Eu sei o que eu ia falar. Acontece, não tem problema não, Bárbara. Violão, da cifra. A hora que você lembrar, você fala, então. Pode ser? Então tá. Eu fico imaginando, Li, você num HTPC. Quem é professor até sabe do que eu tô falando, né? Aquele horário que as professoras têm um encontro, né? É um momento de aprendizado e tudo mais. Eu fico imaginando o que você faria com as professoras nesse sentido de incentivar essa questão da musicalização com as crianças, Aninha. Bom, inclusive, na semana passada eu estive numa escola em Rio Claro, fazendo um HTPC, e eu gosto de fazer realmente na prática. Então, coloco as professoras realmente para cantar, para dançar e para tocar, com os materiais que eles têm em sala lá, tem na escola, que normalmente a escola tem um materialzinho lá disponível, né, com instrumentos de pequena percussão, mas também mostrando que pode ser feito através do corpo e objetos sonoros, que a música não precisa necessariamente do instrumento. É claro que o instrumento deixa o trabalho mais rico, mais preenchido em alguns aspectos, né? Mas a música ela vai muito além do instrumento musical. Então, a ideia é que elas vejam na prática. Então, eu apresento músicas que possam ser cantadas, coreografias, danças que podem ser feitas com as crianças. E dessa música vivida com o corpo, né? Depois você coloca num instrumento de pequena percussão, montando assim uma bandinha rítmica. E elas realmente veem que não é necessário você ter um conhecimento musical para fazer isso. Porque para cantar, para dançar, às vezes as pessoas têm esse tabu de, nossa, eu não tenho coordenação. Sim. Eu falei para as professoras, sempre escuto, eu não tenho coordenação, mas quando eu faço uma atividade, está todo mundo batendo a palma no ritmo, tá 99% das pessoas conseguindo cantar numa melodia ali afinada, e a gente acaba, ao longo da nossa vida, criando essa barreira de que cantar, de que repercutir um som, bater uma palma, fazer música, é algo que você tem que ser especialista. E não é, a gente nasce com isso é da gente. A gente, às vezes, vai deixando isso um pouco se perder, né, ao longo da vida. E é isso que a gente não pode, porque está dentro da gente. Quando você escuta uma música e você vai bater um pezinho, você está batendo o pé lá nessa pulsação da música. É de você, tá dentro de você esse pulsar. A gente só fica com ele meio adormecido ali, a gente tem que deixar ele fluir, né? É. E é muito importante para as crianças essa formação, né? Desenvolve muitos aspectos ali, né? Ajuda muito. Ajuda na parte cognitiva, motor, emocional, social, afetiva, a questão da criatividade, né? O que você está querendo falar, que você está cutucando a mamãe de novo? Acho que ela lembrou que ela queria falar. Fala lá, Bárbara. Ô, mamãe,
sempre, a gente canta e dança com a criança com uma forma criativa, brincando, que a criança nem percebe que ela está aprendendo uma coisa, porque ela está brincando, só que ela está aprendendo ao mesmo tempo, brincando. Olha que maravilhoso. A gente leva os paninhos, a gente tem um Murilo, que é um fantoche que a gente usa, que ele canta as músicas, a gente abre assim a mão e ele vai cantando, assim, a boca dele, fingindo que ele tá cantando. E aí a gente tem várias coisas que a gente usa, que é tipo um brinquedo que eles usam aprendendo. É isso mesmo, é aprender brincando, aprender se divertindo, né? Desenvolver essa questão, quando a gente pensa em bebês, né? A questão da oralidade, a música ajuda muito na questão da oralidade, da expressão, da fala, porque que muitos fonos indicam, às vezes, uma criança com dificuldade de desenvolvimento ou de fala a fazer música, porque a música vai ajudar esse desenvolvimento que perdeu alguma coisinha lá atrás, ela só vai contribuir com esse desenvolvimento global da criança. Ela vai recuperar alguma coisa ali, né? Alguma coisa perdida. E é importante, você começa a trabalhar com bebês de que idade? Olha, há um tempo atrás a gente falava de bebês que sentam sozinhos, a partir de 5, 6 meses. Hoje eu já cheguei a pegar bebê de 3 meses já, que tá ali no colo. Aí você pensa assim, nossa, mas o que uma criança dessa, como que ela tá se musicalizando, né? Porque aí entra a expectativa do adulto, né? Então, a criança só tá aprendendo se ela está fazendo algo? Não, porque ela vai se musicalizar através do sentido. Ela sente e escuta, ela já vai sentindo a música e aprendendo, vai decorando a música na cabeça. A repetição, né, muito importante nessa idade, e o adulto que acompanha esse bebê tem um papel fundamental na musicalização. Então, quem acompanha esse bebê vai dançar com ele no ritmo da música. Quando a gente estiver sentado em roda cantando alguma música, esse adulto está repercutindo esse ritmo que a gente está trabalhando ali. Às vezes eu vou orientando na aula, né, que ritmo ela deve fazer, então ela vai batendo ali nas costinhas ou na perna do bebê, enquanto ele está ali manuseando do jeitinho dele o instrumento. Então ele se musicaliza pelo sentido. A gente tem um bebezinho que a babá vai lá na aula com ele, a gente tem um bebezinho bem pequenininho, tá engatinhando, tá começando a andar. Aí, nas últimas aulas, ele, tipo, quando bate a palma, a gente faz ele vai... Ele já começou a repetir, né, agora, alguns gestos. Aí ele começa a falar... A querer cantar, bater palma. Nossa, tudo isso. Né? Não, eu tô imaginando essa questão da música com o neném, porque aí, assim, aquelas cantigas de ninar que a gente usava muito, né? Tudo isso acho que aproxima também, faz com que os pais... afetivo, né? Se aproximem mais da criança. Tanto que quando eu faço a musicalização, eu peço para que sejam o pai ou a mãe que estejam com a criança no momento, porque esse momento ele é muito importante para a família, né? Nem sempre todo mundo consegue, não é uma realidade. Tem crianças que eu atendo que vão com cuidadoras, ou com a avó, ou com a babá, né? Mas se tiver a oportunidade de criar esse vínculo mãe e filho, pai e filho ali na aula, ele é muito, muito importante. E eu gosto, assim, de fazer uma rotina de aula, né? A minha aula, ela tem sempre uma mesma sequência, porque para a criança isso também é muito importante. Sim. Ela entender que a aula ela tem um momento, um começo, um meio e um fim. A rotina, né? A criança tem que ter isso, né? A gente começa com o canto de saudação. Vamos ver se você sabe. Aí depois a gente começa a tocar. Aí depois a gente começa a cantar as músicas. Canta com gestos. Aí depois a gente pega o instrumento. Antes do instrumento tem o movimento. Então tem toda uma parte de movimento, onde a gente levanta o bebê que não anda, fica no colo, e os bebês que andam a gente deixa à vontade e o adulto vai fazendo. É muito importante o adulto fazer. Ele está em constante observação ali, né?
seja do adulto que acompanha, seja a mim, seja a Bárbara. Então, todo mundo que está ali tem que estar participando desse momento. Então, a hora do movimento, quem anda fica à vontade, e o bebê que não anda vai dançando ali no colo de quem o acompanha. Aí, terminando a parte de movimento, a gente volta a sentar e faz a parte rítmica com instrumentos de pequena percussão. E aí eu entro com repertório tanto novo, a gente tem bastante repertório hoje em dia, muita gente compondo músicas muito bacanas para bebês, tem aí o Formiga Balão, o Grupo Tri, a Sara do Vale, são pessoas que têm feito um trabalho muito, assim, músicas que chamam a atenção dessa né? faixa etária. Entendi. E eu aproveito para trazer o cancioneiro aí de cantigas populares que a gente ouvia muito quando era criança, né? Eu já cheguei a cantar samba lelê em turmas de crianças mais velhas que não conheciam. A gente samba lelê. É porque é uma coisa que está se perdendo, né? Não pode deixar perder, a gente tem que trazer. Canta, às vezes, cantiga, caranguejo peixe samba lelê, A barata. A gente canta um monte dessas músicas assim de cantiga. E aí, para finalizar, a gente tem o momento do relaxamento. E é o momento de quietude mesmo. Aos poucos, os bebês começam a esperar esse momento e deitar mesmo no chão. No começo é mais difícil para eles, né? Relaxar. Uhum. A gente dá a bolinha pro adulto, pro acompanhante. E uma bolinha que a gente Aquela bolinha de guiso. Sei. Sabe uma bolinha que tem um guizinho dentro? E a gente dá pro adulto. E o adulto começa a fazer massagem na criança com a bolinha, enrolando a bolinha assim na criança. E aí, nesse momento, eu coloco alguma música, ou instrumental, ou uma música que eu tenho, tem algumas músicas que eu gosto dessa parte que tem cantada. Tem o Pode Relaxar, da Margarete D'Arezzo, tem o Massagem é Bom, também, da Margarete D'Arezzo, que é uma música cantada bem calma e que vai falando desse vínculo aí, da massagem, do relaxar, do respirar, do momento de não pensar em nada, fecha os olhos, não pense em nada. Nossa, já estou imaginando o neném não pensando em nada, gente. E eu tenho bebês que começaram com 3, 4 meses e com menos de um ano, a hora que chega esse momento, já espera, já deita no chão e curte ali esse momento de massagem com o adulto. E aí depois a gente faz um canto de despedida. Essa é a sequência, normalmente, da minha aula. Tchau, para casa agora eu vou. Tchau, a mamãe eu levarei. Tchau, na outra aula voltarei. Olha, que legal. E depois com as crianças um pouquinho maiores, você vai introduzindo mais coisas, assim. Mais recursos e mais objetivos. Aí a gente vai entrando até um pouco mais nessa questão da educação musical mesmo, né? Da forma da música, é algo que eu gosto muito de trabalhar. Você pegar a música clássica, ela tem uma forma, né, de partes que se repetem. Uhum. Então, eu observar, ouvir a canção e começar a perceber a mudança dela. E aí, com isso, você pode trabalhar com bexiga, dança, movimento, o paninho que ela comentou. A gente vai ouvindo a música e criando uma coreografia. E ela vai mudando a coreografia de acordo com a mudança da parte da música. Então, por exemplo... A gente tem 2 alunos, que uma é menor e outra é grande, que tem uns 4 anos, e a outra tem... O Léo deve ter uns 5 anos. E a Helena vai fazer 3. Vai fazer 3. Aí a gente deixa... Tipo, a gente fala, tipo, Dorme a Cidade, tem essa música que é do. Aí já é a parte de trabalhar a sequência das notas musicais. Sim. Aí ele faz ele toca uma melodia facinho que a gente deu para ele fazer, e a Helena, que é a irmãzinha dele menor, ela só tá. Tipo, dorme a cidade, ela toca o do. O que ela está querendo dizer é que a gente faz uma aula com 2 irmãos, que eles têm uma faixa etária diferente. Então, eu vou trabalhar uma música, ele que é mais velho tem uma habilidade mais aguçada para tocar uma melodia mais difícil, ele faz de um jeito e ela faz de outro. Eu adapto daí para cada
faixa etária que eles têm condições de fazer para música. Aí ela já está falando, na verdade, na parte de trabalhar a sequência das notas musicais. Aí você vai entrando na parte melódica. Entendi. Cantar músicas e trabalhar o metalofone, eu levo o teclado, a gente toca no teclado. Aí a gente vai fazendo essa parte da sequência, da escadinha da nota, ascendente e descendente, das notas musicais. Entendi. Ali agora veio uma questão que me passou. O mês de abril é o mês da consciência da questão do autismo. Você já chegou a trabalhar com alguma criança nesse Sou sentido? apaixonada por trabalhar com crianças de autismo. Lá no colégio em que eu trabalhei em Rio Claro por 16 anos e meio, eu tinha um carinho muito grande, um olhar muito especial para isso. Uhum. Porque a gente tem que incluir, né? A inclusão é você realmente, não só para o autista, mas para todos que a gente tem. Todos. Quando a gente pega uma turma aí de alunos de 20 a 24 crianças, nós vamos ter crianças com laudo, sem laudo, e que às vezes vão precisar de um olhar diferente para desenvolver alguma atividade, né? Mas para o autista em especial, sim, a música ajuda muito, então, e aí depende um pouco do nível também, né? Sim. Já tem de crianças que têm o autismo mais severo, que não são nem verbais, e, por exemplo, ele fazia parte de uma turma tocando flauta. Então, aí, para eu adaptar, eu colocava no xilofone. Aí eu já tive alunos que conseguiam entender a melodia que os amigos tocavam na flauta, ele conseguia tocar a melodia certinha no xilofone. A sequência melódica, por exemplo, aquela música do Carneirinho de Mary, que é bem famosa, que é básica de tocar na flauta. Si, lá, sol, lá, si, lá, si, ré. E aí ele vai acompanhando no xilofone. E aí já tive casos de crianças que não conseguem essa habilidade da melodia, e aí eu passo notas de harmonia, que no caso, que nem a gente estava falando ali da cifra do violão, né? Uhum. Então ele vai ter um acompanhamento com uma nota que vai combinar com aquela melodia, mas que não é a melodia. Estou tentando explicar de uma maneira que você que é leiga possa entender. Tem que ser assim, tá? A maioria dos nossos ouvintes são leigos nessa questão. Né? Uma nota, ele vai mantendo ali uma nota na pulsação que vai combinar com aquela melodia, mas que vai ser um pouco mais fácil uma sequência para ele decorar. Entendi. Estou dando um exemplo assim, de como adaptar, né? Na aula onde tem assim, já essa parte toda de movimento, de canto, de ritmo, para eles é muito importante, né? É porque vai ajudar muito essas crianças, né? Sim. Só a questão de você ouvir e tentar interpretar tudo isso aí ajuda muito, né? É muito interessante tudo isso. E a formação depois vem ali com as crianças um pouquinho maiores, você já falou, você já vai introduzindo alguma coisa instrumental, mas quais seriam esses instrumentos, vamos dizer, basicamente, que você usa na faixa etária de... Nas minhas aulas agora, que eu estou atendendo em casas e condomínios, eu uso metalofones e xilofones e instrumentos de pequena percussão. Pandeiro, tambor, coco, clavas, chocalho, agogô. O meu teclado mesmo eu levo, eles exploram a sequência de notas no teclado também. O meu violão, eu deixo que os pequenos explorem. Então, quando eles são bem pequenininhos, eu mostro a corda com um som mais grave, a outra com um som mais agudo, e nomeio, por exemplo, a corda do leão e a corda do pintinho. E aí, com o tempo, o passar da aula, ele mesmo, eu falo, cadê o leão? Ele já vai na nota no mi grave. Cadê o pintinho? Ele vai lá no mi agudo. Então, você faz essa relação, por exemplo, de grave e agudo, do som grosso e som fino, sem ficar nomeando necessariamente esse som. Vai fazendo relação com sons de animais, por exemplo. Que é isso que eu falei, que a gente faz eles fazerem a nota brincando com ele. Isso. Porque é tudo na brincadeira, né? E realmente isso vai estimulando as crianças. De repente, nesse meio todo, se alguém tiver um dom, alguma coisa, já sai um músico. Né? E daí esse papo de instrumento aí varia muito de profissional para profissional, né?
Tem pessoas que pegam a criança já desde ali 4, 5 anos para tocar um instrumento musical, e depende do instrumento. Mas eu sou bastante a favor da criança experienciar bastante até os 6 anos, aí, né, nessas aulas mais lúdicas, e que ela possa experimentar vários instrumentos, para depois ela decidir um instrumento que ela goste para fazer uma aula experimental e ver onde que ela vai se encaixar, né? Para seguir daí em frente num instrumento musical. E para as crianças maiores, você tem alguma coisa? Atualmente, não. Eu já dei muita aula de teclado e piano particular. Uhum. Cheguei a ter 30 alunos particulares na época em Rio Claro. Aí eu fui focando mais para essa parte de escola e fui diminuindo a minha carga horária para alunos autônomos. Então, agora estou mais focada e querendo dar mais atenção para essa parte de levar a música para a musicalização mesmo em grupo, de crianças de 0 a 6 anos. Legal. Mas é bacana ver a criançada descobrindo os sons e tudo mais, né? Deve ser uma Eu sou muito experiência. encantada assim. por essa faixa etária, sempre fui. Aham. E é por isso que agora, nessa minha. Porque eu já fiz de tudo um pouco, né? Comecei com aulas particulares, daí fui para essa parte mais de escola e aprimorando nessa parte de musicalização. Uma coisa que eu gostava muito de fazer na escola em que eu trabalhava era uma orquestra de metalofones e xilofones. Né, são pouquíssimas as escolas que têm esse trabalho, pelo menos aqui na região eu não conheço, mas lá para a capital até conheço bastante trabalho bonito com relação a isso. Mas quando eu entrei lá no colégio, tinham 3 instrumentos de metalofone, de xilofone, um pequeno, médio e grande. E aí, com alguns anos lá dentro, eu consegui construir uma orquestra de mais de 20 instrumentos, e eu acho isso um material muito para trabalhar a música, porque a criança vai fazer isso que eu falei para você, de trabalhar a melodia, a harmonia. Então, enquanto um grupo de crianças está tocando uma sequência de sons, um outro grupo está tocando uma outra sequência, e isso se combina, e a gente faz uma... É maravilhoso, eu sou muito apaixonada por isso. Mas você já trabalhou com adultos também, na questão de canto coral, né? Já trabalhei na igreja Já deu curso. com regência de coral. Nunca fiz curso de regência, isso foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida, mas nunca fiz nenhum curso de regência. A regência da minha vida foi de ver, de aprender ali. Eu cresci, meus pais cantavam no coral, né? Uhum. Então, eu cresci dentro do coral, vendo coral, ensaios de coral, e daí fui convidada para fazer esse trabalho e fiz por muitos anos também, com muito amor, gostava demais. Eu comecei a cantar no... Até a Bárbara cantava no coral. Eu cantava no coral, junto com a mãe, eu cantava. Ela e a companheira, tia Fer. É verdade. Mas a Bárbara cantou aqui nos Pires também ou não? Foi a Bárbara que cantou aqui? Ela foi com a gente para ir. Ah, legal. Então era você mesmo. Ah, legal. Mas eu não tenho nenhum curso assim tanto da parte de regência quanto da parte de canto. Às vezes as pessoas me procuram para essa parte de canto, né? Mas eu não, essa parte eu já não me formei, então não me sinto à vontade apta para trabalhar. Gosto mais dessa parte mesmo da educação musical, para preparar a criança aí para a vida e para um instrumento musical que ela tem interesse aí de seguir. Entendi. E para os professores, porque eu quero muito que a música esteja mais viva dentro das escolas e que as crianças de escola municipal possam ter esse privilégio também de ter acesso a uma aula de música aí com os professores de sala regular, né? Entendi. A gente pode passar o seu contato para as escolas que a gente conhece, assim? Pode, com certeza, por favor. Ah, legal, porque ó, já estava viajando. Eu já estava viajando na maionese aqui, imaginando uma aula. Alguns anos atrás voltou a ser lei, né? A obrigatoriedade aí da música estar nas escolas, sendo executada pelo professor de sala de aula. Uhum. E aí, quando isso aconteceu, deu um boom, e aí eu dei muitas oficinas com 40 professores, com a parceria com a JOG, né, Vibratom, e dessas oficinas que eu dei, eles começaram a me chamar para fazer os HTPCs lá em Rio Claro, que eu vou até hoje, inclusive, estive no Paulo Quelli semana passada, já fui no Dom Pedro, várias outras escolas municipais em Rio Claro, e
Então, é uma coisa que eu quero muito voltar a dar foco, porque como eu estava lecionando na escola, eu acabei não dando muita ênfase para isso, divulgando esse trabalho. E aí, hoje, saindo do colégio lá e vindo aqui para Limeira, e eu me dedicando mais para esse trabalho autônomo, que eu também até decidi começar a alimentar o meu Instagram, porque eu confesso que eu tinha um pouco de receio com relação a isso, mas hoje em dia o Instagram é o nosso currículo, né? Ali tá tudo, né? Você pode pôr tudo aquilo que você trabalha, que você desenvolve, tá ali dentro. Mas como eu trabalhava num ambiente onde eu não podia ter essa divulgação por conta de direito de imagem, e eu também não precisava disso, era algo que eu não me preocupava em alimentar. Então, agora, trabalhando autônoma, eu comecei aí a colocar, que até você viu o vídeo, né? Sim. Com a Bárbara. Então, eu estou começando de uma forma bem leiga, assim, um conteúdo aqui, outro ali, alimentar para que as pessoas possam me conhecer, porque falar que eu faço é uma coisa, você vê a pessoa fazendo é outra, né? Ver como a pessoa faz, como a pessoa fala, a dinâmica do trabalho. Então, eu estou começando a alimentar lá para que as pessoas possam ter acesso a ver como é que é o meu trabalho, ver como que é a minha pessoa, para sentir o desejo no coração de me contratar aí para fazer um trabalho legal. Até no Paulo Coelho agora, que eu fui semana passada, eu fiz uma proposta para não fazer um encontro só, porque eu sempre ia fazer um encontro só. E aí eu não sabia o que as professoras conseguiam fazer ou não. Daí eu propus de a gente fazer 2 encontros. E aí eu fiz um primeiro, deixei um desafio, e aí a gente vai ter um segundo encontro para eles apresentarem dúvidas, né, o que deu certo, o que não deu certo, porque não adianta só a gente ir, depois às vezes a pessoa fica meio perdida, não consegui fazer dessa maneira, como que eu posso fazer? Deixei contato para as pessoas entrarem em contato, e aí já tive até uma professora que inclusive tem um aluno de inclusão, aí mandei outras músicas para ela no particular, para ela trabalhar especificamente com esse aluno, que não é verbal. Então, para ter esse retorno, de poder alimentar mais as pessoas, não simplesmente chegar, jogar um monte de música, de conteúdo, de oportunidades, e aí? O que foi feito com isso, né? Então, o que conseguiu fazer, o que não conseguiu, o que deu certo e o que não deu, né? Então, eu quero muito, de verdade, meu foco bem, assim, no coração, tá, de alimentar esse trabalho aí para a formação de professores, para que as escolas municipais tenham um trabalho de qualidade aí na área da música. Não, legal. Eliane, nosso tempo está indo embora. Foi. Tá? Nosso tempo daqui a pouco já está terminando. Eu queria, assim, dar um tempinho para você, as suas considerações finais agora. Qual é a sua mensagem? O que você falaria, assim, para as pessoas a respeito dessa questão da música? Enfim, a palavra é sua agora. Eu primeiro queria agradecer você de ter visto ali o vídeo e sentido no seu coração o desejo de me chamar para estar aqui, que eu acho que isso já foi algo bacana, porque te tocou de alguma maneira, o vídeo que você viu, né? Eu sou muito feliz por fazer isso e hoje poder estar com a minha filha fazendo isso, eu acho que isso torna esse trabalho ainda mais especial. Eu acho que a música, como a gente colocou aqui, ela tem esse poder de dar esse vínculo. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui para pais e mães, cantem com seus filhos, né? Às vezes, sabe esse negócio que eu falei no começo do menos é mais? As pessoas têm deixado algumas coisas pequenas se perderem. Eu acho que cantar é uma delas. Cantar, curtir um momento ali, ouvir uma música e dançar. E a internet hoje está aí, Spotify, tantos, né? Tantos recursos, né? Acessar a música que a gente não tinha antigamente, né? E de ter esse momento aí precioso com os seus filhos, e nessa parte aí da formação de professores, que eu quero muito que realmente mais pessoas possam ter essa alegria de ter a música fazendo parte aí do seu desenvolvimento. E não precisa ser só com os pequenos, não, os maiores também gostam, né? Com certeza. Então, eu falei muito dos pequenos, até na parte da educação infantil, mas eu tenho muitas atividades voltadas para até Fundi 1, até Fundamental 1, crianças até 5º ano. Legal, isso é bom. Que dá para fazer bastante coisa com objetos sonoros, com percussão de copos, percussão corporal, canto coral, dá para trabalhar bastante coisa com as crianças de Fundamental 1 também. Nossa, tem muita coisa. Se a gente começa a olhar, abre um leque, né, enorme. Muito grande. E as pessoas precisam ter acesso a isso, né,
procurar formação para trazer esse ânimo aí para os professores se sentirem aptos e seguros para colocar isso em prática. Verdade, verdade. A Bárbara já foi? Não, tá aqui, ó. Bárbara, você quer falar alguma coisa para se despedir Murilo agora? Eu tô com o Murilo aqui do lado brincando. Falar de tchau. Tchau. Tchau, obrigada pela sua participação, tá? Eu agradeço. Fala, eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, tá bom. Você deixou a gente participar. Que legal! Eu espero que esse aqui também seja um momento assim que você possa ter aberto o seu coração, colocado a sua expectativa para fora e tudo mais, né? Eu achei bem legal esse nosso papo, tá? Eu vou passar depois o seu... Porque depois que esse programa for ao ar, depois ele vai pro YouTube. Eu vou passar para várias pessoas assim, no sentido de ver essa questão e se sentir motivadas e entrar em contato e conversar com você nessa questão da musicalização, que eu acho que é muito importante, tá? E eu queria... Você coloca o Instagram na descrição, melhor falar aqui já, para as pessoas poderem acessar. Pode ser, pode falar aqui e depois o João também coloca lá. O meu Instagram é meu nome tudo junto, Eliane Fernandes de Camargo. Opa, legal. Então, aí já é mais uma maneira de conhecer o seu trabalho. Eu ia te pedir assim, te falar que Deus te abençoe, né, nessa caminhada. Esse trabalho que você faz é muito bonito, é muito interessante, né? E que ele abra portas para você nesse mundão nosso aqui. Porque até falta eu dizer isso, né? Porque lá em Rio Claro, como eu sempre fui muito conhecida, falou da Tia Lili, já sabem, quero aula com a Tia Lili lá, tô com quase 2 tardes cheias, né? Uhum. E aqui primeiro as pessoas não me conhecem ainda, então isso também foi um incentivo aí para eu começar a alimentar meu Instagram, e fiquei feliz dessa oportunidade de poder conversar com você, que quem sabe daí mais pessoas possam me conhecer e se interessar aí pelo meu trabalho mesmo. Vai dar certo. Sim. Apaixonada pelo que eu faço. Então tá. Um abraço para vocês duas, beijos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu? Um abraço para você também. Então, pessoal, queremos mais uma vez agradecer a paciência, a boa vontade de vocês nos ouvindo aqui, né, João? Toda quinta-feira. Pelo menos a gente tenta toda quinta-feira, de vez em quando falha. Mas a gente tá aí na luta, sempre trazendo alguma coisa diferente para vocês, tá? Que todos tenham um abençoado final de semana e até a próxima, né, João? É isso aí, obrigado a você que ouviu até aqui. Semana que vem nós estamos de volta. Excelente final de semana, até mais.